Salve, salve, Universo Tricolor, salve, salve família, Sampaio na veia, rapaz, tá vendo como é e por que o futebol é tão apaixonante, é tão viciante. Ontem nem os mais otimistas do otimista desse planeta imaginaria que o Sampaio ia ganhar, né, da forma que ganhou o Atlético, segundo colocado da competição, com uma campanha só com uma derrota que tinha até agora, né, com 10 gols fora, 10 gols em casa, um saldo de gol muito interessante. E aí, ontem, Pimentinha deu show, e aí foi craque do jogo, e deu o que a gente torcia para dar. Deu vitória do Sampaio. E vamos para a vinheta. Muito bem, Universo Tricolor, o Sampaio foi ontem no Castelão e vencemos o Atlético aí por 3-1 com o show de Pimentinha que fez até literalmente chover no Castelão ontem, né? A gente já andava criticando o Pimentinha, que há muitos jogos não fazia diferença. Muitas pessoas também criticavam, já dizia que estava na hora de parar, está pensando só na questão das eleições, que vai ser candidato, se não vai ser candidato, vereador, não vai ser vereador, mas ontem voltou a ser aquele Pimentinha realmente que dava gosto de ver em temporadas passadas e colocou aí a zaga do Atlético no bolso, aonde ele deu gol, fez um golaço, né? E fez dois gols, na verdade, dois gols. Fazia tempo que o Pimentinha não fazia dois gols em uma partida, dois gols e uma assistência aí para o Gabriel, né? Para o Gabriel Silva, que foi o nosso 10 na partida. Gabriel Silva, que chegou e está queimando minha língua, que eu pensei que tão novo, né? 21 anos, mas está dando conta do recado e deu uma melhorada ali naquele meio de campo. Né? O Sampaio que foi para campo aí, fazendo a estreia do Rafael Mariano, só teve duas alterações, né, que foi a entrada do Rafael Mariano, né, no lugar do Felipe, que foi embora, e aí teve também a entrada do Maurício. Né? Então, o Sampaio foi para campo aí com Rafael Mariano, Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar, Gabriel Gazão, Thiago Rosa, Maurício, Bruno Baio, que saiu na escalação, mas sentiu desconforto dentro do vestiário na hora do aquecimento, uma lesão de grau 1, e aí já é desfalque provável para esse próximo jogo contra o Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, a delegação do Sampaio já viajou para o Rio, né, onde nessa quinta-feira já chega lá no Rio, então já treina na sexta, né, no CT, Barra Mansa, alguma coisa assim, e aí no sábado já tem o próximo jogo, não dá nem tempo de comemorar tanta vitória. Então, no lugar do Bruno Baio, entrou aí o Renan Gorge, né, que também não tinha tido oportunidade e ontem também passou despercebido. Né? A única coisa, na verdade, que não passou despercebido foi o fato dele ter sido fominha, né, num contra-ataque que o Sampaio teve, onde o Pimentinha estava livre na direita, pronto para fazer o gol, e em vez dele tocar para a direita, ele tentou o chute, e aí o Sampaio perdeu uma grande oportunidade de fazer, aí quem sabe até de terminar o jogo 4-0. E aí teve o Gabriel Silva, Pimentinha e o Nadson. Então o Sampaio ontem sabia da dificuldade que era jogar contra o Atlético ainda tem um jogamento, então virtualmente, digamos assim, pode ser aí líder do campeonato, né? Então é uma grande força nesse campeonato, apesar de eu achar também ainda que ele ainda deve dar mais destoada, mas está indo já na metade do campeonato, está mantendo, né? Então aí é um grande candidato aí para as partes do mata-mata. Mas eu pensei que ele fosse dar uma de cavalo paraguaio, mas parece que está mantendo, e aí deve ser um dos que vão. Então, mesmo com grande posse de bola do Atlético durante todo o jogo, né, teve mais posse de bola, mas o Sampaio com menos posse de bola foi mais assertivo, coisas que não aconteciam em vários jogos. Contra o CSA perdemos muitos gols, contra o Remo, né, outros times que nós jogamos, contra o Botafogo da Paraíba, né, então foram jogos que o Sampaio perdeu ou empatou, né, deixamos pontos no meio do caminho por falta da precisão aí dos nossos atacantes, por falta talvez da pressão, por conta da pressão, por conta da ansiedade, seja lá por que foi, a bola não estava entrando. O certo é que com a partida que nós estávamos atrasados contra o Caxias, né, depois daquela derrota para o Londrina, então teve a reposição da partida contra o Caxias, onde nós vencemos, e aí teve
um empate com o São Bernardo, né, 0-0, e agora teve a vitória contra o Atlético. Então, em 3 jogos, foram 9 pontos disputados e 7 pontos ganhos, né? O Sampaio chega aí a seus 9 pontos na tabela, dá uma respirada, apesar que não é agorando, não é dizendo, tem que ter um defeito, mas a gente sabe, tem outras, né, outras equipes aí que estão com jogos a menos e nós temos que ligar o secador em nível máximo para que essas equipes tropecem aí e a gente possa fazer ter mais tranquilidade nessa tabela, né? Então, mesmo com a questão do, como eu falei, o Atlético, disseram, o Atlético está com 7 desfalques. Eu não vi isso. Em nenhum momento na transmissão foi dito que o Atlético estava com 7 desfalques. Por isso que o Sampaio estava ganhando, porque sempre tem aquelas pessoas para desmerecer, né? Então, o Sampaio foi aplicado taticamente no que foi a proposta do Zé Augusto, né? Na boa marcação, porque sabia do perigo que era o ataque do Atlético, né? Mesmo com muito mais posse de bola, o Sampaio foi lá e acertou logo no começo do jogo, abrindo o placar ali com Pimentinha, depois o gol do nosso meio de campo, do Gabriel Silva, né? Então, essa deu logo aquele banho de água fria no Atlético, no ímpeto do Atlético. E quando terminou o primeiro tempo com 3-0, a voltar para o segundo tempo tentando tirar uma margem de 3 gols, é muito difícil. Mesmo com 4 substituições que de cara logo fez o treinador do Atlético, mas que não mudou muita coisa. E aí veio logo também a chuva, que deixou o campo mais pesado, mais propício ali para o Sampaio, que está acostumado com o tipo do gramado, e aí fez valer também isso. Ponto negativo foi a questão do gol do Atlético, que para mim foi irregular, que foi falta ali na cara do juiz, né? O Rafael Luiz, né, mostrou lá o sangramento, né, e por conta da reclamação ainda foi expulso, né? Então, se, né, a CBF fosse uma entidade séria, né, se o futebol brasileiro vivesse numa seriedade maior, o juiz daquele era para pegar um gancho, uma geladeira e muito bem dado e ficar muito tempo aí na geladeira, porque foi um erro totalmente grotesco, né? A falta que foi feita no Atlético, a falta que foi feita pelo jogador do Atlético, o Rafael Luiz. Então, de certo, nós já temos o Baio que está machucado e o Rafael Luiz que foi expulso no jogo ontem contra o Atlético. Para esse jogo do Volta Redonda, sábado, às 17 horas. Horáriozinho bom, né? Um sábado para a gente assistir esse jogo. Aqui para mim vai ser 21 horas. Dá para assistir aí tranquilamente. Vamos tentar ver o que é que o Sampaio consegue trazer lá do Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, é bom porque a próxima rodada, a 11ª rodada, todos os nossos adversários diretos aí nessa briga na parte de baixo da tabela também vão jogar fora, né? Vai ser o caso do Náutico contra o Confiança, né? O Confiança, que tem 2 jogos a menos, ainda vai jogar hoje, né? Joga hoje, né? Confiança e o CSA, e aí fica um jogo ainda de diferença para o Sampaio. Então temos que secar, se der um empatezinho melhor ainda, que aí perde 2 pontos. E aí também tem quem? Na próxima rodada que joga fora, temos o Confiança, né? Que eu já falei. Cadê? Voltamos aqui. E cadê, rapaz? Floresta contra o Caxias. O Caxias também tem jogos atrasados, né? Mas joga fora, né? E o São José, que joga contra a Ferroviária, né? Também tem jogos atrasados. Então, o Caxias só tem 8 jogos, né? O Caxias ainda tem 2 jogos a menos. O São José também só tem 2 jogos a menos. Então, quando essa tabela realmente ficar certinha ali, todo mundo com a mesma quantidade de jogos, a gente vai ter uma visibilidade melhor do que a gente pode conseguir nesse campeonato. Saímos da zona de rebaixamento, né? Mesmo com essa questão dos jogos atrasados, né? Chegamos aí aos 9 pontos em 10 jogos, ficamos em 15º, né? E aí não vamos nem pensar no G8. A história mesmo é se livrar desse Z4 o mais rápido possível. E aí, por conta desses jogos que estão atrasados, e mesmo esses times jogando fora de casa, assim como o Sampaio,
Era muito interessante que o Sampaio jogasse da mesma forma que jogou ontem, com garra, com aquela força e tudo, e de repente trouxesse até uma vitóriazinha lá contra o Volta Redonda, né? Sabemos que é um jogo difícil, é o líder do campeonato, foram duas pedreiras aí que o Sampaio pegou, o Atlético, o vice-líder, e agora pega fora de casa o Volta Redonda, que é o líder da competição. Né? Volta Redonda que a gente tem boas lembranças, né? Teve aquele jogo lá contra o Volta Redonda, não foi Macaé, né? Mas o Volta Redonda também a gente já ganhou do Volta Redonda em outros campeonatos em anos passados. Nós temos também boas recordações, né, contra o Volta Redonda. E aí é isso. Temos esses desfalques, mas o time não sentiu a falta do Baio. Né? Pimentinha foi um grande jogo, o grande nome da partida de ontem. Pimentinha, o craque do jogo foi ele. Fez até chover, literalmente ontem no Castelão. E é isso. Torcer para que a gente consiga essa sequência, né? 3 jogos já invicto, né? 3 jogos sem perder, jogando bem, né? E aí vamos fazer com que esse patamar continue e a gente siga assim mais tranquilo no campeonato, certo? E como eu falei, o único resquício aí foi a questão desse juiz que quis ali atrapalhar, expulsando o jogador do Sampaio, mas mesmo com o jogador a menos, o Sampaio não se abateu e não sofreu tanta pressão. O Rafael Mariano fez uma estreia tranquila, né? Mais uma vez eu digo, não é porque ele fez uma estreia tranquila, mas eu ainda digo que o menino lá da base, o Eduardo, que já está no Sampaio há um certo tempo, merecia aí também uma oportunidade. Mas o Rafael Mariano estreou tranquilamente, fez uma cerazinha ali, caía, dizendo que estava com câimbra, aquela coisa toda, querendo ganhar alguns minutinhos a mais. A gente sabe que isso hoje em dia não vale mais a pena, porque não tem essa história. Acabou que o juiz deu mais 7 minutos e poderia aí dar mais uma pressão em cima do Sampaio, mas o certo, pelo menos, a gente conseguiu acabar o jogo 3-1, um grande jogo de Pimentinha, um grande jogo lá também do Gabriel Silva. Certo? E próximo jogo, como eu falei, contra aí o Volta Redonda, líder do campeonato. Vamos ver o que a gente consegue trazer. Se trouxer a vitória, melhor, mas se trouxer o empate, já é bem-vindo, qualquer ponto, e a gente continua indo aí para 4 jogos de invencibilidade, é o que importa, é o que dá aquela pujança no clube, né, de chegar, não, tá 4 jogos sem perder, e isso é o que importa, porque se tivesse perdendo, já estava dizendo, já está não sei quantos meses sem vencer, tantos jogos sem vencer, mas quando está também com tantos jogos ganhando direto, ninguém fala nada, certo? Chegou até aqui, curte, compartilha e nos segue nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.